Boa noite, irmãos. Estão me escutando bem? Tem retorno, eu não estou me escutando, não. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 18. Bem, todos encontraram? Vamos ler. Quando Jesus viu a multidão, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Vamos ler só até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço também, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor, com liberdade, de ler a Tua palavra e sermos alimentados por ela, a palavra que o Senhor nos entregou, através de homens há muitos anos atrás, mas hoje ela chega até nós, ela nos instrui, ela nos exorta, e nós te agradecemos por isso, Pai. E os ensinamentos dela, faça morada em nosso coração. E assim, Senhor, nós sejamos cada vez mais parecidos contigo. Obrigado, Senhor. A gente leu o versículo 18 desse texto de Mateus, mas esse texto, se houvesse tempo, num sermão só, eu acho que ele deveria ser pregado pela temática dele, desde o versículo 1 até o último. É um capítulo bem extenso, né? São 35 versículos, e aí não dá tempo, né? E a gente vai quebrando, né? A gente viu, na última vez que eu preguei, que o capítulo 8, ele faz parte da continuação do Sermão do Monte, né? Quando encerra no capítulo 7, no último versículo do capítulo 7, o povo diz, Mateus escreve lá, que as multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, com a forma que ele ensinava, porque ele ensinava com autoridade, diferente dos mestres da lei da época do povo, né? Dos escribas e fariseus, e eles ficaram maravilhados com isso. E o capítulo 8 inicia, como nós vimos da última vez, continua falando dessa autoridade de Jesus. Só que, enquanto no capítulo 7 eles estavam maravilhados da forma que ele falava, no capítulo 8 ele já se apresenta de uma forma diferente. A sua autoridade é apresentada de uma forma diferente. Autoridade sobre as doenças e de formas bem inusitadas, né? Ele tocou um homem com lepra, né? E o homem ficou curado. Ele curou o servo do centurião de longe, né? Sim, o cara disse, Senhor, eu creio que o Senhor pode dar ordem, e o meu servo será curado, e o servo foi curado. E mais à frente, nos versículos, continuando, ele cura a sogra de Pedro também, na casa lá de Pedro, ela estava com febre, acamada, e o Senhor vai mostrando cada vez mais a sua autoridade sobre as doenças. E Mateus faz esse registro para a gente. A gente comentou também da outra vez que do versículo 1 até o versículo 17, não necessariamente seria uma sequência temporal, vamos dizer assim, né? Mateus pegou textos, colocou ali de forma organizada, da forma que ele queria nos passar ensinamentos, uma mensagem sobre Jesus. E aí, continuando, falando sobre a autoridade de Jesus, ele chega nesse texto
e diz: muito obrigado. Diz que Jesus, vendo as multidões, né? Havia muitas pessoas ali apertando Jesus. Ele deu ordem aos discípulos para atravessarem para o outro lado do mar. Aqui tem mar na nossa Bíblia NVI, na 2011, tem mar, mas é o lago, né? O Lago da Galileia, né? Também chamado de Mar da Galileia. Mas ele realmente é um lago, né? Um lago bem grande, igual o lago que tem lá no Rio Grande do Sul, aquele gigantesco lá, né? Lago dos Patos, né? É um lago bem grande, tá? Enfim. Parece um mar d'água, né? Não vi, eu vi só nas imagens. E aí, quando Jesus dá essa ordem, né? Talvez Jesus queria se retirar, não sei, quisesse atravessar o mar na tentativa de encontrar um lugar tranquilo, que oferecesse ali talvez um descanso a ele e aos discípulos, né? Após uma temporada ali de caminhada com a multidão, curando o pessoal, pregando a palavra, né? Se na sequência que a gente vem, ele fez um sermão inteiro, né? Pregou o sermão do monte inteiro para o povo, desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Então, com certeza ele está exausto, né? Com certeza Jesus está cansado. Ou talvez ele queria um tempo a sós com seus discípulos, né? Aqui em Mateus, nós só veremos a lista dos discípulos no capítulo 10. Mas como nós entendemos que Mateus ele fragmenta as histórias de acordo com o tema que ele quer abordar, provavelmente aqui a gente já tinha os discípulos junto com ele, os 12, né? Os 12 discípulos já caminhavam com Jesus aqui, né, no ministério dele, as dificuldades, enfim. Talvez Jesus quisesse esse tempo melhor, um tempo de qualidade para ensinar os discípulos, né? Os mesmos discípulos ali mencionados no capítulo 5 e no versículo 1, quando diz que Jesus, vendo as multidões também, né? Os discípulos aproximaram-se dele, ele subiu no monte e começou a pregar. E aí iniciou o que a gente chama de sermão do monte, né? Provavelmente, a partida iminente de Jesus para o lado leste do lago estimulou determinadas pessoas a se juntar à comitiva de Jesus, vamos dizer assim, né? A implorar ou rogar-lhe ali, fazer parte das pessoas que seguem ele, que seguem Jesus. E no versículo 19, nós vamos ver isso, né? Versículo 19 e 21, a gente vai ver pessoas pedindo para ir com Jesus. E nesse texto aqui, ainda falando sobre a autoridade de Jesus, nós vamos ver aqui Jesus falando sobre discipulado. Os caras pedem para seguir Jesus, e o ensinamento que eu posso extrair daqui, né, numa frase bem sucinta, vamos dizer assim, é o custo de seguir a Jesus. Jesus vai começar a falar com esses homens e ele vai mostrar o que custa seguir a ele, né? Que não é só a festinha, né? Não é só coisas fáceis e tranquilas. As coisas não são como talvez alguém estava ali pensando. Há um custo de seguir a Jesus. Vamos ler o versículo 19, o que diz. Diz assim: então, um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. O mestre da lei chegou para falar com Jesus. E é interessante que esse mestre da lei, pela forma que o texto entrega para a gente aqui, mais à frente a gente vai ler isso, ele talvez não estava ali na primeira viagem, né? Assim, de primeira viagem que eu digo, chegou hoje, né? E já pediu ali Jesus para ir junto com ele. Não. Provavelmente ele estava seguindo ali no meio da multidão, porque ele é chamado de discípulo, né? E nós vamos ver aqui que o discípulo, vamos dizer assim, um candidato a discípulo, né? Porque no versículo 21 ele vai dizer outro discípulo.
Então o mestre da lei está sendo chamado também de discípulo aqui por Mateus, no versículo 21. Então, esse candidato a discípulo, vamos dizer assim, né? Um discípulo que seguia Jesus, ele pediu, aliás, ele não pediu, ele afirmou. Ele disse, versículo 19 de novo, ele disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Eu vou contigo, Senhor. O mestre da lei, ou escriba, algumas bíblias vai ter escriba aí, né? Um cara que redigia textos. Ele afirma, ele diz: eu vou contigo, mestre. Mas ele era mestre também. Um mestre reconhecendo outro mestre. Olha que interessante também, né? Um mestre da lei judaica, um escriba, diz que quer seguir o mestre Jesus. Já o reconhece como mestre. A afirmação dele, a forma que ele chega, nós podemos ver que é uma declaração incrível, né? Talvez em outro momento ou em outro coração, vamos dizer assim, Jesus tenha ficado maravilhado ali, né? Gostei da sua atitude. Você é uma pessoa determinada, né? Ou, vamos dizer assim, né? Ele estava ali dizendo que seguiria Jesus. Mestre, aonde fores, eu te seguirei, eu te seguirei. E Jesus, olhando e sabendo, né, do coração do homem, ele sabia que aquela declaração do escriba era uma declaração apressada demais, né? Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, para os apressados demais, vamos dizer assim, não dá muito certo. É preciso calcular o custo, né? Acabei de dizer aqui que o que a gente aprende aqui é o custo de seguir a Jesus, né? O custo do discipulado. Então, o mestre da lei, ele está indo muito rápido, né? E, em geral, pessoas muito rápidas não calculam o preço, né? Não, vamos comer naquele restaurante, vamos lá, pá. E o preço, não quero saber. Quando a conta vem, ai meu Deus, que conta terrível. Era para ter ido para outro canto, né? Vamos fazer essa compra aqui, não, é tranquilo, estava em dólar, $2, quando vai ver lá, mais de R$10. Não tem um limite no meu cartão, no meu caso, né, R$10, faz parte da minha realidade. Não calcula o preço, não está ali pensando sobre a atitude que vai tomar ali, né? Tem pessoas que, por exemplo, a gente já viu exemplos, né? Eu já vi exemplos próximos a mim, pessoas que desejam, por exemplo, o pastorado, né? Desejam ensinar na igreja, pregar no culto. Chegou, não, eu quero uma oportunidade, mas não tem a esperteza, vamos dizer assim, né? Ou a clareza de pensamento para sentar e aprender. São muito apressados, né? Mas não calcula, não pensa o custo que há para tudo na vida que a gente vai fazer, né? Para tudo que a gente vai fazer. Tem até uma história de um pianista polonês chamado Ignaz Jan Paderewski. Eu não sei, acho que deve ser essa, né? Polonês tem esses nomes estranhos, né? E aí disse que uma noite ele estava no concerto, tocando lá e fez aquela apresentação maravilhosa. Aí uma senhora chegou para ele e disse assim: o senhor foi fantástico, o senhor foi espetacular, o senhor é demais. Eu daria a minha vida para tocar igual ao senhor. E aí o pianista responde: eu dei a minha vida. A minha trajetória não começou aqui, né? A minha vida toda, desde criança, aprendendo, se aperfeiçoando, tocando, para que hoje houvesse esse espetáculo dessa forma. Há sempre um custo a ser pago. E Jesus fala isso para o escriba, né? Jesus, ele traz essa verdade para ele, uma outra afirmação, né? Onde os ânimos ali, com certeza, ouvindo a afirmação de Jesus, devem se acalmar, né? Leiamos o versículo 20, o que diz. Diz assim: Jesus respondeu:
As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não tem onde repousar a cabeça. Pegou um balde de água fria vamos dizer assim, na euforia do discípulo, né? Do propenso discípulo. Jesus diz que as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Antes de falar sobre esse versículo, eu queria só falar sobre esse termo Filho do Homem, que é a primeira vez que ele aparece aqui no texto, no livro de Mateus, né? Jesus usa esse termo para ele, né? Existem outros títulos, mas de todos os títulos do Novo Testamento, que o Novo Testamento dá a Jesus, esse vai em terceiro lugar, né? O primeiro é Cristo, né? Cristo não é um sobrenome, né? Só para ficar claro, Jesus Cristo não quer dizer que é igual a Bel Costa de Ribeiro, né? Não. Cristo é um título, vamos dizer assim, dado a ele, né? Que significa Messias ou ungido, certo? Quem não sabia, a partir de hoje já sabe, né? Cristo não é um sobrenome. Cristo é um título dado para ele. E esse é o primeiro. O segundo é Senhor, né? Ou no grego lá chamam de Kurios, né? Alguém já deve ter visto esse termo aí, tem até uma faculdade, né? Com o nome Kurios. Jesus, ele se refere a ele mesmo como Filho do Homem. Mas por que Jesus, o que isso quer dizer? Jesus se chamar de Filho do Homem, quer dizer que ele está querendo enfatizar a sua humanidade? De que ele é homem mesmo? Ou de que ele é um homem diferente, vamos dizer assim? Porque todos poderiam dizer, não, eu sou filho do homem também, né? Meu pai é um homem, todos somos homens. Mas é interessante, todos os homens do sexo masculino são homens, as mulheres também, né? E Jesus, ele se chama de Filho do Homem. Não é ideia, eu entendo, né? De que ele está querendo enfatizar que como homem igual a nós, ele, sendo Deus, a sua divindade o torna diferente dos homens, vamos dizer assim, de alguma forma, né? Que não tem pecado. E ele usa esse termo tirado lá de Daniel, capítulo 7 e versículo 13, né? Então, quem ouviu no contexto imediato ele dizendo Filho do Homem, já deve ter associado a esse texto, né? Eu acho que quem ouviu aqui não fez essa associação, mas para os judeus, esse texto, para eles, é conhecido, né? Quando o texto fala lá de coisas que Daniel viu, que para nós ainda nem aconteceram, né? Daniel viu lá no futuro. Daniel 7, no capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó, eu vou ler para vocês. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. O ancião que ele fala aqui é o Deus Pai, né, que está sentado no trono. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Daniel, falando aqui da visão que ele viu de uma coisa lá do futuro, né? Quando Jesus estiver reinando completamente e o pecado já não mais existir, né? Novo céu e nova terra. Então, sempre que você estiver lendo a Bíblia e se deparar com o título Filho do Homem, vão parar e se perguntar, né? De que maneira o emprego que Jesus faz do título nesse texto revela quem ele é. Nesse momento aqui, ele está falando do Filho do Homem, da missão, né, que ele tem na terra, nesse momento, nesse contexto aqui. E aí, falando sobre as demais coisas aqui, vamos dizer assim, as demais informações do versículo, ele está falando aqui para o escriba
dizendo que ele não tem onde repousar a cabeça, quer dizer que Jesus não tinha casa? Não, Jesus tinha casa, né? Só que ele estava numa missão itinerante. Então ele está falando para o escriba aqui, como se estivesse lembrando a ele da humilhação dele mesmo. Que sendo Deus, ele se encarnou e se fez homem. Né? A empregação do termo filho do homem novamente aqui. Ele está dizendo para o escriba que ele era Deus e agora ele está em forma de homem. E essa forma de homem, para Deus, nós entendemos como uma forma de humilhação. O texto lá de Efésios diz isso, né? Ele sendo Deus, não levou em consideração que ser a Deus era algo que deveria apegar-se, mas humilhou-se a si mesmo, sendo em forma de homem. Então, para Deus, o Deus maravilhoso, o Criador de todas as coisas, o grandioso, ele se reduz a ser homem. E ele traz essa verdade aqui, nesse texto. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Tudo mais tem, as coisas básicas. Mas nós estamos numa missão. E nessa missão, nós sofreremos bastante. Humilhação, seremos espancados, seremos rejeitados pelos outros. Ele chama o escriba para calcular isso. As raposas têm suas tocas, as aves têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É como se Jesus dissesse assim para o escriba: eu aprecio suas palavras, mas você tem certeza de que compreende no que você está se metendo, né? Está se envolvendo, no que você deseja participar? Você tem certeza disso, meu querido? Você já calculou o preço de ser um discípulo? Veja, já lhe disse, não tem onde repousar a cabeça. Você está disposto a continuar? Seguir a Cristo exige renúncia. Pode ser de conforto, pode ser de segurança, mas seguir a Cristo sempre vai exigir de nós renúncias. Jesus nos chama a priorizar o nosso compromisso com Ele acima de nossos próprios interesses e conveniências, né? Acima até da nossa própria família. Nós continuarmos lendo os textos aqui no capítulo 14, nós vamos ver Jesus falando sobre isso. Em que, nos versículos à frente aqui, nós vamos ver Jesus falando sobre isso também. Então, seguir a Jesus tem um preço. E esse preço, ele precisa ser calculado. Nós precisamos observar. Nós precisamos pensar sobre isso. E nós, ao calcular, ao pensar sobre isso, mostrarmos a nossa disposição de seguir a Ele, apesar das dificuldades que nos serão apresentadas no caminho, na trajetória. Então, o texto continua, e o texto agora vai falar de outro discípulo. Ele diz assim o texto: outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Agora, enquanto Jesus, ele falava sobre calcular o preço, o custo de seguir a ele aqui, para o outro discípulo, que chega e parece que ele calculou, né? Parece que ele ouviu, talvez, na mesma hora: mas é verdade, eu tenho que ter uma disponibilidade full, vamos dizer assim, né? Full é uma palavra em inglês, completo, né? Uma disposição completa para Jesus. Então, calculei aqui: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Pede a Jesus que Jesus permita que ele vá enterrar o pai dele primeiro. E a resposta de Jesus foi: segue-me. Olha. Ele disse: calma. Para o outro, que calculou, provavelmente, que disse: não, eu tenho essas coisas aqui para resolver, eu resolvo e vou seguir a Jesus. Jesus disse: segue-me. Parece que Jesus está apressando o discípulo. Como assim? O que Jesus está fazendo aqui, né?
Jesus, ele chama esse discípulo. Ele percebe que no coração dele, a disposição dele é mais lenta do que o que deveria ser, vamos dizer assim. Esse é lento demais. Eu tenho que fazer um velório ainda. Provavelmente, o pai dele, alguns estudiosos dizem que o pai não poderia não estar morto, né? Não seria para enterrar mesmo, o pai estava velho. E aí o cara tinha que cuidar do pai dele até o pai dele morrer e e voltar para seguir Jesus, né? Ia demorar mais tempo ainda, né? Mas pela lei mesmo, a lei judaica, o filho, provavelmente mais velho, não sei, ele tinha essa obrigação com o pai dele. Ele tinha que cumprir essa obrigação de cuidar do pai dele na velhice, fazer o velório do pai dele e estar lá no enterro do pai dele. Tudo isso fazia parte das obrigações dele. Ele calculou e ele viu que dava para fazer essas coisas aí todas, né? Enterrar o meu pai ou cuidar do meu pai na sua velhice. O fato é que ele disse que precisava enterrar o pai dele, né? Especificamente ele disse isso, né? Que precisava enterrar o seu pai. E Jesus, ele chama o homem para segui-lo e deixar, como o texto continua, o texto diz como? Segue-me, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus, ele chama o homem aqui e ele diz para o homem, tem que calcular o preço. Para um ele diz, né? Para o outro ele diz, esse chamado é radical. E seguir requer um preço, requer um custo. Mas esse chamado também é radical. Você vai abrir mão de muitas coisas para me seguir. E a primeira coisa que você vai abrir mão é do enterro do seu pai. Porque o chamado ao discipulado, seguir a Jesus, é urgente. Não é algo que nós podemos esperar um tempo legal e tal, depois eu vou seguir a Jesus. Não. Jesus, ele diz que o chamado para seguir ele, o chamado ao discipulado é urgente. Mas como assim? Será que Jesus está sendo rude com o homem, né? O homem está ali a seguir Jesus, fazendo tentando fazer as suas obrigações. Mas Jesus, ele chama a essa radicalidade, né? Nós encontramos aqui um dos recursos que é frequentemente usado por Mateus nesse texto, no seu evangelho como um todo, né? A radicalidade do evangelho. Se nós formos lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 29, vai dizer assim: se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Que todo mundo arrancou um olho. Se a gente começar a arrancar parte do corpo, né? Porque a gente peca, não vai sobrar nada, né? Talvez sobre nada, né? Sobra só uma coluna vertebral, assim, você vai arrancando tudo, e arriscado ainda tem um diabo aqui nessa coluna. Vamos lançá-la no fogo. Então, a ideia não é que Jesus estava proibindo ele de cumprir a obrigação dele. Não. Mas Jesus estava dizendo, olha, parece que você tem coisas mais importantes do que a mim. Como que você pede para me seguir e você tem uma coisa mais importante do que eu? Jesus, ele lança essa verdade de que o chamado é radical, o compromisso é radical, o compromisso com Cristo, ele precisa ser a primeira coisa na vida da gente, né? Deve estar na nossa primeira lista, ali. O chamado de Jesus é urgente, requer uma resposta imediata, né? Nos desafia a reorganizar nossas prioridades. As suas prioridades, né? Que estão antes de Jesus. Pois é, Jesus disse
E Ele é a prioridade. Se você é discípulo dele, seguidor dele, precisa reordenar as suas prioridades, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, até mesmo acima dos familiares. Jesus descobre ali, né? Jesus vê uma aceitação condicional do senhorio de Cristo. Parecia que ele estava calculando como foi instruído ao outro. Mas, na verdade, Jesus detectou uma aceitação condicional do senhorio dele mesmo. E isso não era bom o bastante. Jesus não estava satisfeito com a afirmação desse homem. Deixe que os mortos, espiritualmente, enterre os mortos fisicamente. Se esse homem tinha algo mais importante do que Jesus no coração dele, então ele já estava morto internamente. Ele não estava vivo para o Evangelho. Ele estava já pronto para ser enterrado também, junto com os outros mortos. Ele precisava mudar isso por dentro dele. Já estava morto por dentro. O compromisso com Jesus, ele deve ser sem reservas. No dia que cada um aqui diz: eu vou seguir a Jesus, eu amo a Jesus, desceu nas águas do batismo, e quando foi perguntado quem foi que morreu por você, por quem você quer viver para o resto da sua vida, você respondeu: Jesus. Então não esqueça que Jesus é a prioridade. Jesus, ele deve estar aqui. Ele é como se ele olhasse para o homem e declarasse, em outras palavras, né? Eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe também não. Eu sou seu criador. Então você deve me seguir. E eu sou prioridade na vida daqueles que me seguem. O homem precisava entender isso. Jesus é o principal. O chamado, portanto, é radical. O chamado ao discipulado, ele é sem reservas, como já falamos aqui. E após, ser detido aqui por essa dupla de aspirante a discípulos, o que mais aconteceu aqui nesse texto? Nós vamos continuar lendo e vamos ver que na movimentação deles aqui, Jesus conseguiu entrar no barco. Ele tentou entrar no barco na primeira vez e foi abordado pelos discípulos. Na continuação do texto, nós vamos ver que ele conseguiu entrar no barco, Ele entrou no barco e os discípulos seguiram ele. E nessa perícope, nesse parágrafo, onde nós leremos agora, nós veremos que Jesus, no primeiro texto que estudamos aqui, ele mostrou a sua autoridade e o discípulo precisa olhar para essa autoridade que é Jesus e calculando ali o preço de seguir a ele, ir de encontro a ele. Agora ele vai mostrar mais uma de suas autoridades, que é sobre a natureza, a autoridade de Jesus sobre a natureza. Vamos ler aqui o versículo 23, o que diz. Diz assim: entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Entrou no barco, os discípulos o seguiram, todo mundo entrou no barco e ele foi navegar. Conforme nós vimos no versículo 18, lá no início, ele havia ordenado que navegassem, que tinha sido impedido ali pelos discípulos, ali pelo lago da Galileia. E agora eles embarcaram no barco e em 1986, no ano que a Isabel nasceu, não está aí não, foi encontrado um barco atolado na lama do mar da Galileia. E aí o barco estava inteiro, assim,
Esse barco é datado do primeiro século. Provavelmente era o barco usado na pesca nessa época. Seria talvez um dos barcos aqui do mesmo tipo de barco que Jesus está usando com os seus discípulos. O barco media assim, uns 8 metros de comprimento e 2,35 de largura, né? Pequenininho, 8 metros é desse ventilador até por ali assim, pela parede. Mais ou menos isso, né? O engenheiro está ali, ele está esperto, né? Mais ou menos isso. É um barco relativamente pequeno. Um barco para comportar tanto as redes, como os peixes que pegar, né? E alguns pescadores. Se Jesus entrou com seus discípulos, já a turma completa, tinha 12 pessoas. Se esses dois conseguiram entrar, tinha mais de 13 pessoas nessa comitiva, vamos dizer assim, né? Esse barco, quando você for em Israel, aqui, você viajar para lá, né? Na cidade de Gnossa, ou é Gnossá, não sei, está lá exposto no museu lá o museu chamado Igal Alon Center, certo? Quando você for lá, você vai ver esse barco, você vai dizer, olha, foi esse barco aqui que Jesus navegou com os discípulos dele, né? Ou não. Então, o que acontece? Quando ele entra no barco, o versículo 24 diz assim, de repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, enquanto o barco era sacudido para todo lado, né? De repente, uma violenta tempestade ali abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam tudo, estavam todo mundo desesperado. E o lago da Galileia lá, ele é conhecido por isso, né? Ele é situado bem abaixo do nível do mar, no Vale do Jordão, e ele recebe muitas rajadas de vento, porque tem montanhas do lado e montanhas do outro. Então, de vez em quando acontece uma tempestade no mar da Galileia, no lago da Galileia, né? Isso é normal. E Jesus estava dormindo, tranquilamente, cheio de gente dentro do barco. As ondas batendo do lado do outro, vento forte, todo mundo agarrado em alguma coisa, né? Jesus dormindo. Jesus, porém, dormia. Talvez Jesus aproveitou o momento, sem multidão, né? Sem gente querendo ser curado, enfim, eu vou dormir um pouco, né? Descansar. Talvez ele estava exausto demais, o corpo muito cansado. Ele resolve dormir, está tranquilo. Os pescadores aqui vão cuidar do barco. Pescadores experientes, né? Do mar da Galileia. Os caras já eram acostumados a nadar, navegar naquele mar ali, pescar todos os dias. Quando Jesus morreu, né? Tem um dos evangelhos que quando ele volta, os homens tinham ido pescar, né? Os caras estavam lá, exercendo a profissão deles, pescadores. Então, se tem homens experientes guiando o barco, Jesus deve ter ficado tranquilo para dormir, né? Eita, acabou a água. Cuidando de tudo. Ou pelo menos Jesus pensava que estava cuidando de tudo, né? Talvez o fato de Jesus continuar dormindo em tais circunstâncias pode ser atribuído também à total confiança dele, né? Confiança no Pai. Ou estava muito cansado, ou estava tranquilo, confiando, não sei. Mas o fato é que ele dormiu. E quando as ondas começaram a bater no barco, os discípulos não souberam o que fazer. Os homens se desesperaram. Os homens ficaram aterrorizados com a fúria, né, da tempestade. Os pescadores experientes esqueceram da experiência deles, né? Os homens ficaram terrivelmente aterrorizados. O versículo 25 diz, os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Talvez a tempestade que sobreveio no barco também tenha sido uma tempestade que eles nunca tenham experimentado, né? Podia ser uma tempestade mais forte do que qualquer outra tempestade. O fato é que eles ficaram aterrorizados ali e pedindo ajuda ao Senhor, né?
E no versículo 26, eles acordam Jesus, né? E ele acorda já mandando uma repreensão neles, antes de repreender o vento, né? O vento e a tempestade. Ele diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Desse texto aqui nós podemos ver também que esse parágrafo, ele trata também da questão da fé do discípulo. A fé que é preciso ser exercida pelo discípulo de Jesus. Porque olha a pergunta dele, né? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Repreende os discípulos antes de qualquer coisa, né? Os chama de homens de pequena fé. E aqui, uma pequena observação, né? A gente vê que no texto ele diz: vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou. Normal se levantar, né? Não, não é normal. Se um barco está na tempestade, está balançando para um lado e para o outro, ninguém fica de pé. É para todo mundo ficar agarrado em alguma coisa, abaixado, né? Porque se o barco virar um pouquinho, o cara vai bater no mar. Então, interessante, Jesus ele fica de pé. Ele olha para os homens, depois de repreendê-los ali. Estão com tanto medo, que vocês estão fraquejando na fé de vocês, né? Homens de pequena fé. E aí Jesus, quando ele diz homens de pequena fé, a gente pode pensar, se Jesus está dizendo que esses homens têm pequena fé, então tem homens de fé grande. O que vocês acham? Acho que é lógico, né? Acho que é bem lógico, né? Uma fé grande. Mas o que seria uma fé grande? Uma fé gigante, o que seria? Eu acho que não existe, ou eu acredito que não exista, uma fé medida em medidas métricas, né? A fé grande e a fé pequena. A fé cujos seguidores de Jesus manifestam não deve ser uma fé, não deve ser visto em termos de quantidade, mas de qualidade. Então Jesus ele está dizendo que eles são homens de pequena fé, é porque a fé deles é uma fé que falta qualidade, né? Uma fé pequena é uma fé que tem um tipo de vivência menos profunda, vamos dizer assim, menos enraizada, menos madura. É uma fé mesquinha, vou usar essa palavra. É uma fé econômica, né? Jesus, ele chama esses homens de pequena fé, uma fé infantil, vamos dizer assim, que não é madura. Jesus está chamando esses homens, quando ele chama eles de pequena fé, homens de pequena fé, ele está cobrando deles que eles tivessem uma fé grandiosa, né? A pequena fé, vamos dizer assim, ela busca por paz que só existe na hora da tempestade. Como assim, Abel? É só na hora do aperto que você lembra de orar, de pedir a Jesus que resolva as coisas. Isso é uma evidência de pequena fé, na prática, né? A gente só lembra de orar e lembra que tem fé só quando as coisas começam a dar errado. Só quando a coisa aperta. Só quando Jesus te coloca dentro do barco e ele começa a balançar. Essa é uma evidência de fé pequena. Cuidado, gente. Que a gente pense sobre isso. Fé grande. É uma fé que busca paz quando nós estamos em paz. Olha que interessante. Como que você busca paz quando você está em paz? Quando está tudo bem, a gente nem lembra, né? Nem lembra de orar. Ah, estou tão bem, vou passear. Vou comprar alguma coisa. Vou ficar vendo besteira aqui no meu Instagram até umas horas. Está tudo bem, está tudo tranquilo.
essa fé, ela não é uma fé grandiosa. A fé grandiosa, ela está sempre buscando ao Senhor. A fé, ela é manifestada pela nossa incapacidade de atravessar as dificuldades, as tempestades. As tempestades da vida, confiando em Deus, confiando em Jesus. Nós não conseguimos, na hora do problema, parece que nós confiamos, mas isso é uma evidência de uma incredulidade, de uma fé que não funciona. Uma coisa é a nossa oração no meio da tempestade, que reflete a nossa confiança em Jesus, e outra coisa é a nossa oração no meio da tempestade, que piedosamente revela ou reflete a nossa descrença em Jesus. Estava acontecendo isso no barco, né? Jesus, ele estava no barco, ele está no barco com os discípulos, ele está no barco conosco, no meio da tempestade, né? Jesus é o mais interessado que aquele barco não afunde. Está dormindo no barco. Nós estamos, muitas vezes, desesperados, arrancando nossos cabelos, e não lembramos que Jesus está no barco. A nossa fé é uma fé vergonhosa. Muitas vezes é isso que acontece. Deus está ali, encarnado, dormindo no barco, junto com eles, e eles não conseguem fazer a única coisa que possuem. Eles não conseguem fazer uma única coisa que aqueles que possuem uma grandiosa fé são capazes de fazer em tempos turbulentos. Que é o quê? Cantar. Cantar no meio da tribulação. É interessante que isso me faz lembrar uma história de John Wesley, né? Todo mundo já ouviu falar de John Wesley aqui? Né? John Wesley é um pregador lá dos séculos para trás aí, né? Um avivalista. E John Wesley, certa vez, ele estava viajando para os Estados Unidos, da Inglaterra para os Estados Unidos, ele era da igreja anglicana. E aí uma tempestade se abateu no barco, e caiu o mastro lá do barco, machucou um bocado de gente, ficou todo mundo desesperado, porque ia morrer todo mundo e tal. E ele já estava se desesperando também, o John Wesley, né? Grande pregador. Ele olhou para o lado e viu uns irmãos cantando, os irmãos morávios. Vocês já viram falar dos irmãos morávios? Os moravianos são alemães. Os irmãos morávios, eles são conhecidos por terem orado por 100 anos. Começaram a oração em uma igreja, só acabou 100 anos depois a oração deles, né? Revezando sempre, né? A fé desses homens era diferente, né? Ele escreveu isso no diário dele, John Wesley, né? Existem esses registros. E ele disse que foi conversar, perguntou a um: você não está preocupado se você e morrer? Aí o cara: não tenho medo de morrer. Eu adoro o Senhor no meio da tempestade, porque o Senhor, ele vai cuidar de todas as coisas. Você não tem medo da sua família, sua mulher está aí, as crianças. Nem eu tenho medo e nem eles têm medo, porque a confiança deles está depositada no Jesus, que alcançou a vida deles. No meio da tempestade, eles cantam. E por que a gente não canta no meio da tempestade, né? As ondas atendem ao Senhor. Sossegai. Por que a gente não sossega, né? A gente espragueja, né? A gente diz assim: parece que Deus não está vendo, Ele não está cuidando de mim, não. Deus não se importa mais comigo. Olha que... até não falar, mas a gente pensa: eu acho que Deus não se importa mais comigo. Quem nunca pensou isso aqui, né? Quem nunca pensou que ia tirar a primeira pedra? Deus não se importa comigo. Passando por uma doença, né? Passando por um problema. A gente tem essa mania de esquecer que quando Ele coloca a gente dentro do barco, Ele também está dentro do barco. E nós entristecemos o Senhor com a nossa fé mesquinha. Nós não sabemos orar, nós não temos fé, nós não sabemos pedir ao Senhor.
Nós estamos sempre trabalhando na nossa desconfiança, né? Jesus, ele tem autoridade, né? Jesus, ele se coloca de pé e ele diz: o quê? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Jesus, ele chegou, ele acordou, ele repreendeu os homens que não mostraram uma fé genuína, uma fé forte, uma fé de qualidade, mas mesmo assim ele atendeu a oração dos homens que têm fé pequena, e ele acalmou o mar, e tudo ficou tranquilo. A autoridade de Jesus não é só sobre as doenças, não é só sobre os espíritos imundos, mas a natureza também, todas as coisas estão debaixo da sua palavra, da sua vontade. Ele sustenta todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas. E o versículo 27 diz o seguinte: os homens ficaram perplexos. Perplexos aí também? Tem. Perplexos. E perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os homens ficaram assustados, né? Em Marcos, vai dizer que os homens ficaram possuídos de grande temor, quando ele fala desse mesmo texto, né? Ficaram ali, paralisados. Se naquela época lá tivesse saído o filme do Divertidamente, né? Um novo medo desbloqueado, né? Era uma nova emoção desbloqueada, né? Entendeu? Entendeu? Um novo medo desbloqueado. Os homens estavam com medo da força da natureza, agora eles estão aterrorizados com aquele homem na frente deles. Ele acalmou tudo, mas eles ficaram perplexos. Mateus escreve perplexos ou maravilhados, porém Marcos ele escreve que eles ficaram com grande temor ou aterrorizados, né? Dizendo: quem é esse que até o mar, que até as ondas e o vento obedecem a ele? Embora a ameaça da natureza tivesse sido resolvida de forma súbita ali, né? Removida súbita e completamente, houve um aumento evidente daqueles homens para com Jesus. Os homens ficaram perplexos, ficaram aterrorizados. Ou até o último versículo, mas eu acho que a gente vai passar do tempo. Então eu vou trazer algumas aplicações já para a gente concluir aqui. A aplicação é uma pergunta importante de fazermos a nós mesmos. A pergunta é: que tipo de discípulo nós somos? Jesus ele nos chama ao discipulado, ele diz para nós na sua palavra como que isso se dá. Nem é apressado demais, nem é lento demais. Jesus chama para um equilíbrio, conhecê-lo, para segui-lo. Como tem sido, né? Alguém já fez essa pergunta aqui para si mesmo? Você já refletiu? Será que calculamos o custo realmente de seguir a Jesus? Na caminhada nós nos deparamos com pessoas que iniciam tão bem, né? Que as coisas estavam indo tão maravilhosas e empolgantes, mas ficou apressado talvez, não calculou o custo que é seguir a Jesus. E a gente entende o peso da palavra quando a gente fala seguir a Jesus. Estamos falando de Jesus. Será que nós realmente conhecemos a Jesus? Os homens perguntaram: quem é este? E nós? Se alguém lhe perguntar quem é Jesus,
O que isso vai causar em você? Qual é a emoção que virá assim, ao você falar de Jesus, aquele que te salvou, aquele que veio ao mundo, que morreu numa cruz, que trouxe salvação para a nossa vida perdida, que caminhava para o inferno? Qual é o efeito que causa em nós? Quando alguém pergunta quem é Jesus. Que nós pelo menos sabemos quem é Jesus. Discipulado consistente em conhecer Jesus, ele segue a Jesus e ele confia em Jesus, porque ele conhece Jesus. Ele sabe quem é Jesus de verdade. Interessante que às vezes a gente olha para missionários que estão aí mundo afora, né? Pregando quem? Jesus. E eles vão sem medo. Pregar no Afeganistão, no Irã, países que têm perseguição. Muitos tentam entrar na Coreia do Norte. Países difíceis. Por império serão assassinados. Eles conhecem a Jesus. E nós? Será que conhecemos mesmo? Será que Jesus se agrada quando olha para o nosso coração? Ele vê que somos discípulos reais, que conhecem a Ele, que ama a Ele com toda a força. Outra aplicação é que nós precisamos aprimorar a nossa fé. Jesus, ele chamou os homens de pequena fé. E entendeu a oração do homem de pequena fé. E às vezes nós ficamos contentes com isso, né? Não, tudo bem. O Senhor atende às orações de quem tem a fé pequena. Mas nós não devemos nos contentar com a nossa fé pequena. Mesmo que Jesus atenda a nossa oração com a nossa fé pequena, ela reflete a nossa desconfiança de Jesus. Essa é a verdade. Nós não confiamos plenamente, completamente. Nós mostramos a nossa desconfiança em Jesus, a nossa impaciência, a nossa incapacidade de orar e dizer assim: Senhor, isso aqui vai passar. A dificuldade, essa tribulação, eu sei que vai passar, porque o Senhor cuida de mim todos os dias. Devemos nos contentar com a nossa fé pequena. Devemos lutar. Nós devemos orar por uma fé maior. Você lembra que o pai do menino que se jogava em todo canto pediu a Jesus uma oração em poucas palavras, mas ele fez o pedido certo. Jesus estava no monte da transfiguração. Quando voltou, os discípulos tentaram expulsar o espírito imundo do menino, ninguém conseguiu. Aí Jesus disse assim: olha, tem castas que só saem com oração e jejum. É preciso ter fé para que isso aconteça. E o homem pede a Jesus: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu creia, para que eu veja o mover do Senhor, que cuida de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Tudo está debaixo da vontade do Senhor. Está debaixo do controle da mão do Senhor. Você olhar, ler as informações que tem sobre o universo, né? E você vê os cientistas falando: olha, mas o que sustenta um planeta e o outro é a gravidade de um, a gravidade do outro. A gente não é torrado pelos raios solares, porque o campo magnético da Terra protege a gente. Mas quem foi que fez tudo isso? O próprio Deus.
de todas as coisas, do universo gigantesco, que ninguém consegue viajar de um lado para o outro, porque é muito distante, bilhões de anos-luz, de uma ponta a outra. Esse Deus maravilhoso e infinito, olha, se relacionar conosco, decide nos amar, Ele decide nos trazer de volta. E nós precisamos correr para Ele, pedir ao Senhor que mude o nosso coração, que nos faça entender, que nós possamos aplicar nas nossas vidas a verdade de ser um verdadeiro discípulo. E que a nossa fé ela seja uma fé genuína, consistente, uma fé verdadeira de qualidade. É interessante que, sobre conhecer a Jesus, os discípulos, eles perguntam, quem é este homem, né? A gente não conseguiu passar no texto à frente, mas é inusitado quem responde no mesmo texto, quem é Jesus, né? É o diabo lá, as legiões que está no homem lá, no Gadareno. Ele diz, já vieste me perturbar antes do tempo, filho de Deus? Olha quem responde no texto, que irônico, né? Mas os discípulos, eles perguntam quem é Jesus. Claro que lá na frente, essa resposta deles vai ser diferente. Na verdade, será a afirmação, né? Em outro momento, eles vão dizer, realmente ele é filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Há um impacto, isso muda a vida deles. Precisa mudar a nossa também. Mas eles perguntam, quem é Jesus? Eu quero fazer uma citação honrosa do querido grande Hernandes Dias Lopes, né? Ele tem um texto, fala em sermões também, tem até uma música que a gente canta aqui e tem esse trecho na música, respondendo quem é ele, né? Quem é esse homem? Se você puder ouvir a música Confiança, né? Acho que é Confiança. Sinceridade, desculpa. E nesse sermão dele, ele responde, e eu acho lindo as palavras que ele usa, né? Para responder quem é ele para os discípulos que perguntam quem é este, né? E eu quero ler para os irmãos aqui para a gente finalizar. Ele lança a pergunta, né? Ele responde, ele, Jesus, aquele que no princípio criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Ele é o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o autor da vida, Ele é o Criador do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta da salvação, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho e a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Ele é aquele que, por amor de nós, não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos.